alunos do Brigadeiro Fontinelli, aqui professora Cacila Bastos. Um grande abraço aos meus alunos do 8º ano e 1º ano. Vamos para a aula 3, o assunto é a célula vegetal e a célula animal. Vamos entender o que é o conceito de célula. A célula é representada, ou seja, ela representa a menor porção da matéria viva. E elas são, na verdade, as unidades estruturais, ou seja, formam a estrutura e tem funções e funcionais, no caso, nos organismos vivos. Então, neste exemplo, nós temos uma célula de uma bactéria, temos uma célula vegetal e uma célula animal. Vamos conhecer o tipo de célula quanto ao núcleo. Então, nós temos a célula procariótica, que no caso, o exemplo aqui seria a célula de uma bactéria. Então, a célula procariótica, ela não possui o núcleo organizado, ou seja, ela não tem a carioteca. Então, verifique aqui que ela não tem o núcleo organizado. Sem organelas membranosas, e existe nesta célula da bactéria apenas uma organela, que é o ribossomo, que é a única organela. Então, vamos conhecer aqui a célula procariótica. O que vai constituir esta célula é a parede celular, que é a membrana externa, que é a parede celular. Ela vai ter também uma segunda membrana, que é a membrana plasmática, no caso, a segunda membrana. O citoplasma, que é essa região aqui, interior toda, interior. Esses grânulos, que são representados por pequenos grânulos, significa diminutivo de grãos, pessoal. São esses pontinhos pretos que estão espalhados aqui. Estes seriam quem? O ribossomo, que é a única organela presente neste tipo de célula. E essa estrutura aqui, denominada nucleóide, que se assemelha a um cordão, né? Ela é tipo um fio enrolado que vai se espalhar no citoplasma. Vamos conhecer agora a célula eucariótica. A característica da célula eucariótica é que ela tem um núcleo individualizado, com a presença da membrana carioteca. Então, nós temos aqui a carioteca, que é a membrana que envolve o núcleo, e possui várias organelas membranosas. Então, as organelas membranosas são essas estruturas que estão espalhadas aqui na maior região da célula, que é o núcleo celular. Na verdade, estão espalhadas no citoplasma, perdão. Estão espalhadas no citoplasma, que é a maior parte da célula. E essa região aqui central, que nós verificamos que está pintado de azul escuro, que está colorido de azul escuro, se refere ao núcleo. E ao redor do núcleo tem a membrana carioteca. Ok, pessoal? E a membrana plasmática envolve. Vamos conhecer a célula vegetal. A célula vegetal, ela possui a parede celular, que é essa aqui, externa. As funções da parede celular, a primeira função seria que ela confere a proteção às células, e a constituição da parede celular vai depender do tipo de célula. Também ela restringe a distensão do protoplasto, que configura a célula adulta. Então, quando o vegetal já é um vegetal mais velho, uma árvore mais adulta, ela vai restringir a distensão do protoplasto. Ela também confere o tamanho e as formas fixas da célula. Confere também proteção aos componentes do protoplasto. O que seriam plasmodesmos? Os plasmodesmos, eles são filamentos citoplasmáticos
e eles atravessam a parede celular. Então, você verifica que eles estão atravessando aqui a parede celular da célula vegetal. Interligam os protoplastos das células e fornecem uma via para o transporte das substâncias. Então, elas permitem o transporte, no caso, os plasmodermos permitem o transporte de substância entre as células. Vamos conhecer aqui como seria essa estrutura. Então, aqui nós temos a representação de uma célula vegetal típica. Temos um local chamado de pontuação, que seria aqui. O plasmodesmos, que ele vai atravessar. A parede celular primária. A parede celular secundária e a membrana plasmática seria a parede mais interna. Essa estrutura maior aqui, esse espaço quase que incolor, seria o vacúolos, e essa estrutura verde seria os cloroplastos, e temos a lamela mediana, que seria, ela ficaria aqui nesse espaço. Então, nós temos aqui, ó, uma outra imagem, nós temos duas células e os plasmodesmos, como foi falado anteriormente, ele permite o transporte de uma célula para outra, porque elas estão bastante unidas, as células dos vegetais, principalmente a célula da epiderme, a célula da folha do vegetal. Aí, entre elas, aqui no caso, vai estar a lamela. E aqui nós temos a parede celular, que no caso tem a primária e a secundária. E na sequência, a membrana plasmática. Vamos conhecer o vacúolo das células. Então, aqui nós temos três imagens de três células. A célula 1, o vacúolo médio. A célula 2, o vacúolo ele já aumentou. E a célula 3 seria um vacúolo menor. Então, vamos entender por que isso ocorre. A célula vegetal madura, ela apresenta grandes vacúolos centrais. Então, no caso aqui, na referida imagem, seria a figura 2, que pode ocupar de 80% a 90% do volume total da célula, que no caso ocorreu aqui na figura da imagem 2, que seria a célula 2. Nas células jovens, os vacúolos são menores e mais numerosos. Na imagem 3, nós temos o quê? Nós temos uma célula jovem, que o vacúolo ele é menor. E também, posteriormente, eles se coalescem, ou seja, coalescer quer dizer que eles irão se unir com o amadurecimento do vegetal. E eles irão se fundir, em outras palavras, então ele irá formar, depois dessa fase aqui da célula muito jovem, ele vai passar para este estágio e quando a célula está adulta, ou seja, já é uma árvore mais velha ou uma folha mais velha, no caso vai ter um vacúolo mais desenvolvido. E a organela que produz o vacúolo seria o complexo de Golgi. Então, quer dizer que o vacúolo, pessoal, presta atenção, isso aqui já caiu na prova do Enem. Qual a organela que dá origem aos vacúolos da célula vegetal? Isso é o complexo de Golgi, que dá origem ao vacúolo da célula vegetal, ok? Vamos verificar como é a estrutura do cloroplasto. As proteínas e os pigmentos que estão no interior do cloroplasto podem ser, no caso, os pigmentos podem ser pigmento verde, que são as clorofilas, e pigmento alaranjado ou amarelado, que são os carotenoides. E eles estão embebidos na membrana tilacoide. Então, os tilacoides, eles são organizados em pilhas.
denominado de grano. E o plural de grano é grana. E o compartimento fluido que circunda tilacoide é denominado de estroma. E o estroma, na verdade, ele seria análogo à matriz mitocondrial. O grana é conectado por membranas denominadas de lamelas do estroma, ok? Então, aqui nós temos a estrutura do tilacoide, do cloroplasto, né? Para nós entendermos o que seria o envelope. O envelope seria a dupla membrana externa que delimita o tilacoide. Então, a dupla membrana externa seria o envelope, tá? A dupla membrana externa. Os tilacoides seriam estruturas discoides, em seu interior encontramos a clorofila, os carotenos e as xantofilas, que são os pigmentos. Então, o tilacoide seria essa estrutura em forma de disco. São vários discos. O grano seria pilhas de tilacoide, seria um conjunto de tilacoide. Então, isso aqui seria um grano. E cada estrutura semelhante aqui, discoide, semelhante a uma moeda, seria o tilacoide. E o grano é o conjunto de tilacoide, que é esse grano. E a lamela lipoproteica são as pontes que ligam os tilacoides. A lamela lipoproteica seriam as pontes que ligam os tilacoides. Então, aqui eu tenho uma ponte, ó, pontes, né, que estão ligando eles. E o estroma seria a matriz proteica, onde encontramos o DNA, que é o material genético, o RNA e o ribossomo. Então, o estroma seria a matriz proteica, pessoal, que está entre os tilacoides, ok? Vamos agora fazer as diferenças principais que são notadas, observadas entre a célula do animal e a célula vegetal. A célula animal, elas possuem a membrana, no caso, né? O citoplasma, o núcleo, e essas aqui seriam as organelas presentes na célula animal. Ribossomo, retículo endoplasmático, complexo golgiense, lisossomo, mitocôndria e centríolos. Então, os lisossomos e os centríolos são as organelas que estão presentes na célula de animais e que não estão presentes na célula vegetal, ou seja, na célula vegetal você não encontra nem lisossomos e nem centríolos. Você irá encontrar apenas aqui na célula dos animais. Na célula vegetal, ela vai ter membrana, citoplasma, núcleo e as organelas que se repetem é o ribossomo, o retículo endoplasmático, o complexo golgiense e as mitocôndrias, tá? Essas se repetem. Aí nós vamos ter uma exclusiva aqui, que é o cloroplasto, que é encontrado, no caso aqui, esverdeado, encontrado na célula vegetal. Na célula animal você não encontra. Na célula dos vegetais também nós temos o quê? A parede celular, os vacúolos e, no caso, o cloroplasto que eu já citei. Então, nós vamos ter a parede celular, os vacúolos, ó, e os cloroplastos, que são as estruturas verdes. Tá, ok? Vamos verificar a classificação das células. As células, elas foram classificadas numa denominada de classificação de Bisózero, em células lábeis, estáveis e permanentes. As células lábeis, elas possuem um ciclo de vida muito curto, com intensa reposição. Como exemplo de células lábeis, nós temos as hemácias, que são as células
que estão presentes no sangue humano, que elas têm esse pigmento vermelho denominado hemoglobina, são as células lábeis, hemácias ou eritrócitos. A célula reprodutora masculina, que é o espermatozoide, são células lábeis, porque elas têm vida curta. Células estáveis são aquelas que duram meses ou anos. Apenas reproduzem-se quando é necessário. No caso, as células ósseas, células da pele e músculo liso. Então, aqui nós temos algumas células denominadas de células estáveis. Células ósseas e células da pele, musculatura lisa. As células permanentes reproduzem-se apenas durante a formação do embrião. Também temos como representação os músculos cardíacos e tecido nervoso central. No caso aqui, nós temos a representação dos neurônios, que são células do tecido nervoso central, tá? Que elas são células permanentes, elas só se reproduzem durante a formação do embrião. Tchau, pessoal, bons estudos!